aconteça, mas ajuda-nos Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Já abre a palavra Ezequiel capítulo 3, e eu vou pedir para você deixar a palavra aberta em Ezequiel. Nós vamos ler agora só o versículo 14, Ezequiel 3, 14, mas depois a gente vai ler outras palavras também, pode deixar aberto. Se um diácono pudesse me trazer um pouquinho de água, por favor. Ezequiel capítulo 3, versículo 14, diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Mais uma vez, então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Deixa, se você puder, deixe aberto aí Ezequiel capítulo 2, e a gente vai ler outras passagens também sobre isso. Eu queria falar sobre um assunto a partir dessa palavra, e a gente pensar que a gente tem que ler a Bíblia inteira. Quando eu falei a Bíblia inteira, ler a Bíblia inteira sempre. Se você já leu uma vez, você lê de novo, e fazer sempre uma leitura da Bíblia inteira. Não significa que você tem que ler na ordem, né? Você lê Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, era bom você ler assim pelo menos uma vez. Mas, mesmo que você não leia todas as vezes assim, mas é importante você saber, não, eu li todos os livros de novo, e li de novo, e li de novo. Por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia inteira, você percebe uma coisa, que o Deus que agiu ali no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que agiu ali no Novo Testamento. Você vai perceber que verdades que você vai encontrar ali no Antigo Testamento, você vai encontrar no Novo. Você vai ver que a verdade de Deus está ali para a nossa vida, e à medida que você vai lendo, e você vai absorvendo, e você vai colocando aquilo no coração, às vezes sem até você perceber, você não percebe, porque às vezes a gente lê assim, fala, mas eu não lembro disso, eu não lembro daquilo, eu não sei onde está. Eu vou dizer, quando você lê a Bíblia, talvez você não saiba onde está aqui o capítulo e o versículo, mas quando você lê a palavra, eu sei onde a palavra está, a palavra vai estar dentro do seu coração, porque você leu. Às vezes você nem está lá dentro de você, às vezes você não consegue puxar na memória, mas o seu coração está lá, é a verdade de Deus que entrou na sua vida. Então a Bíblia tem que ser lida assim muito e constantemente, e a gente vai olhando, e certos princípios que você vai encontrar lá no Antigo Testamento, você vai encontrar novo, que você vai achar na lei, você vai achar nos salmos, você vai achar nos profetas, você vai achar nos evangelhos, você vai achar nas epístolas, porque é o mesmo Deus que está falando, né? É o mesmo Deus que está falando. E aí, essa passagem aqui, ela vai trazer muita coisa no nosso coração, toda a palavra. Mas uma delas é pensar na nossa fraqueza e na força de Deus. A gente pensar assim, na fraqueza que eu como ser humano, na fraqueza que tenho eu como uma pessoa decaída, né? Uma pessoa atingida pelo pecado, que vive no pecado. Nós somos fracos de várias maneiras, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Nós temos muitas fraquezas sobre a nossa vida. Mas deixa eu dizer, há um Deus poderoso nela. Amém? Nós temos a fraqueza na nossa vida, mas glória a Deus, porque há um Deus poderoso na nossa vida. Amém? Se há um Deus poderoso na sua vida, dá um glória a Deus a Ele aí. E às vezes a gente vai experimentar isso. E eu digo assim, que de todas as coisas que a gente olha para a vida do profeta Elias, e a gente vai olhar talvez de todos os profetas, aqueles que fizeram mais coisas extraordinárias, foi Elias e Eliseu. Vamos pensar que pelo menos por 3 vezes Elias ora e cai fogo do céu. Elias ora e para de chover. Elias ora e volta a chover. E você vai olhar e você vai ver assim coisas extraordinárias e poderosas acontecendo na vida de Elias. E no entanto eu vou dizer assim, talvez a coisa mais preciosa que a Bíblia fala de Elias é que ele era um homem como cada um de nós.
Tiago vai dizer assim: ele era um homem com as mesmas paixões que nós, com as mesmas fraquezas que nós, com as mesmas inclinações que nós, com as mesmas limitações que nós. E Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu o clamor dele, Deus escutou o que Elias clamou, e ele fez coisas extraordinárias diante do Senhor, fez coisas extraordinárias diante do Senhor, com todas as fraquezas que ele tinha. É como se Tiago quisesse dizer assim: apesar das fraquezas de Elias, Deus fez coisas extraordinárias na vida dele e através da vida dele. E aí eu quero dizer para você, apesar da minha e da sua fraqueza, Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas em nós e através de nós. Isso é algo para você guardar no seu coração. A gente olha assim, tem várias passagens tremendas da vida de Elias, e aí tem aquele momento que ele está embaixo daquela árvore ali dizendo: Deus, eu não quero mais viver, melhor me é morrer do que viver. E Deus fala assim: você não sabe o que está falando não, ainda tem muita coisa para você fazer. E Deus vai lá, age na vida dele, e a verdade é que Elias é aquele que foi conhecido na história porque ele não faleceu, porque ele não morreu. Então a gente olha assim, a gente vai ver a fraqueza do homem ali, e a gente vai ver o poder de Deus ali. Então, é como se Deus tivesse dado uma mensagem assim: olha, não se preocupe com as suas fraquezas, porque eu sou a tua força. Não se preocupe. Às vezes as nossas fraquezas, elas doem em nós. Mas nós temos que aprender a olhar aquele que está nos sustentando, aquele que está nos guardando, aquele que nos levanta, aquele que nos guia. E a gente vai ver aqui, olhando para Ezequiel, que Deus não chamou essas pessoas invulneráveis para lutar. Deus chamou pessoas como eu e você. Os profetas eram homens como eu e você. Os profetas eram limitados como eu e você, mas eles viram, eles conheceram, eles experimentaram o poder de Deus na vida deles, e nós também experimentamos esse mesmo poder. Nós também provamos esse mesmo poder, e eu vou dizer, você está aqui, porque o poder de Deus tem te sustentado. Glória a Deus. E você tem feito coisas que você achou que você não conseguiria fazer, você tem tido vitórias que você achou que você não poderia ter, e ao mesmo tempo você fez isso porque você viu Deus. Você vai ver isso na vida de Moisés, você vai ver isso na vida de Davi, você vai ver isso na vida dos apóstolos, você vai ver isso na vida de todos aqueles que Deus chamou e que Deus fez. Então nós temos que pensar nesses profetas todos, nesses homens de Deus todos, que eles não eram superiores em si mesmos. O que fazia toda a diferença na vida deles era o Deus que estava na vida deles. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Ezequiel? Capítulo 1, gente, ele tem uma visão, e é até difícil de a gente dizer o que foi que Ezequiel viu. Se fosse para desenhar isso que está aí, se fosse para pôr uma imagem do que ele viu, é até muito complicado aquilo que ele viu ali. E a gente lê aquilo e é difícil mesmo de entender. Mas quando chega aqui no versículo 28, é só o versículo que eu quero ler desse capítulo com vocês, o finalzinho do capítulo, vamos ler do versículo 1:28, diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. E esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E aí ele diz assim: vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Era uma coisa tão gloriosa que ele viu, que ele não consegue ficar em pé. Ele não consegue se sustentar diante da presença de Deus. O ser humano, ali a gente vai ter muitos momentos na Bíblia em que a glória de Deus ela vem, em que Deus ele se manifesta de uma forma tão forte que esses homens eles caem no chão. Né? Aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com Pedro, aconteceu isso lá no templo, aconteceu isso lá no tabernáculo, no deserto. Era uma coisa tão forte ali a presença de Deus que esses homens eles não tinham estrutura para estar em pé e eles caem, né? E eles tombam ali na sua fraqueza. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Então é coisa assim muito forte ali, o poder de Deus vem e aquelas pessoas elas não conseguem, né? Não conseguem.
ficar ali em pé na presença do Senhor. Deixa eu dizer, um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Amém? Aguarda que está chegando esse dia. Nós vamos estar na glória com o Senhor. Mas a Bíblia diz que antes de chegar lá, nós temos que passar por uma transformação. A Bíblia diz que nós temos que, isso que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. E isso nosso que é mortal tem que se revestir de imortalidade. Então a gente não consegue. Então para estar lá, na presença de Deus, nós vamos ter que passar por essa transformação, senão a gente não vai conseguir estar na presença de Deus, porque nós não temos condição para isso. É algo muito glorioso. E esses momentos aqui da palavra que a gente tem, são momentos em que a gente pode dizer assim, que Deus invade a nossa vida. Acho que esse momento da história de Ezequiel aqui, você vai olhar que todo mundo nesse momento, é uma coisa tão maravilhosa, todo mundo corre, e o Ezequiel fica ali, e ele cai no chão porque ele não consegue suportar aquela glória que vem. Aqui vai ser o chamado dele, ele vai ser chamado por Deus num momento muito difícil. Israel foi levado cativo, o povo está escravo da Babilônia, o povo continua com as coisas erradas, eles não querem ouvir a palavra de Deus, está tudo muito difícil, e Deus chama esse homem que não consegue nem se sustentar na presença dele, para ser o profeta dele, para cumprir a missão dele. Então a gente olha assim, essa coisa muito, esse desafio muito grande que ele recebe ali, e aí a gente entender, é o Deus Todo-Poderoso encontrando, é o Deus Onipotente encontrando um homem impotente, um homem que não consegue nem ficar na presença do Senhor, mas ainda assim, é aquele que Deus vai e entra na vida dele. Então apesar de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas e limitações, Deus veio até a nossa vida. Amém? Deus entrou na sua vida. Deus entrou. Deus tem entrado na sua vida e hoje você faz coisas para Ele que você nem imagina que seria possível. Hoje você consegue realizar coisas, adorar a Deus, servir a Deus, suportar as suas lutas, estar aqui. Você está aqui porque o Senhor tem te sustentado, né? Você continua confiando nele porque Ele tem sustentado a sua vida. E você conhece a tua fraqueza, você conhece a tua limitação, mas glória a Deus, porque você também conhece o poder de Deus. Também você conhece o poder de Deus. Você sabe o que Ele fez na sua vida. Ele pegou um coração rebelde seu, né? Ele pega o coração rebelde das pessoas, ele pega o coração resistente das pessoas e transforma essas pessoas em adoradores do Deus vivo e todo-poderoso. E aí a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente passa às vezes por momentos difíceis e escuros, e a gente não para, não é porque a gente é forte não, é porque o forte está conosco. O forte está conosco, porque Ele está conosco. Isso é uma coisa assim, maravilhosa. Eu podia, assim, uma palavra, eu gosto disso, mas não sei se a gente pode falar assim, Deus invadiu a nossa vida. Sabe por que nós estamos hoje na casa do Senhor? Porque o Senhor invadiu a nossa vida. Aí eu talvez não sei se invasão é uma palavra muito forte, mas a gente pode dizer que Deus entrou na nossa vida. Ele entrou, Deus não veio fazer visita nele, Ele entrou na nossa vida e mudou tudo, né? E pôs um novo caminho na nossa frente, e pôs novos propósitos na nossa frente, pôs um novo entendimento na nossa frente, uma nova compreensão na nossa frente. Você acha que esse momento aqui de Ezequiel não mudou tudo na vida dele? A história dele ali ia ser outra. Não porque ele deixou de ser homem, não porque ele deixou de ter as fraquezas dele, mas porque agora Deus entrou na vida dele. E Deus é real, né? Deus é real. É difícil assim, se você for encontrar um cristão verdadeiro, alguém que conhece o Senhor, ele vai dar 1000 testemunhos, ele vai contar 1000 histórias de como ele era e o que Deus fez na vida dele. Vai ter história, porque agora não é só a história de Ezequiel, agora não é só a minha e a tua história, agora é Deus que entrou na nossa vida para escrever a história dele através da nossa vida. Glória a Deus.
E nós vamos experimentar isso. No meio, aí eu falo assim, no meio de só vitórias? Não. No meio de lutas, no meio de fraquezas, no meio de crises, no meio de desânimos, no meio de tropeços, no meio de incompreensões. Mas o Senhor, como diz Ezequiel, que a mão do Senhor era forte sobre mim. A mão do Senhor é forte sobre você. Ah, pastor, mas não é assim que eu me sinto, mas é assim que é. É assim que é. Se você está aqui, você consegue adorar o Senhor. Se você está aí na sua casa, na live, nos ouvindo, adorou, clamou, lutou, é porque a mão do Senhor é forte sobre você. E a gente vai olhar essa entrada de Deus na nossa vida, essa invasão de Deus na nossa vida, é para que a nossa vida seja realmente distinta, seja realmente diferente daqueles que não conhecem Deus, daqueles que não sabem quem é Deus, daqueles que realmente não amam, não servem. Mas glória a Deus, você é alguém que conhece o Senhor, ama o Senhor e serve ao Senhor. E serve ao Senhor. Essa pessoa fraca aí, essa pessoa limitada, essa pessoa às vezes incapaz, que você acha incapaz de muitas coisas. É a pessoa que Deus entrou na sua vida. Deus entrou na sua vida, querido. E está aí. E está aí. Entrou. Faz parte. Não é só você, é você e ele. Não é só a sua história de fraquezas. É a história do poder de Deus em você. Não é? A sua história agora vai ser a história do poder de Deus em você. Poder que vai se manifestar em todos os momentos. Em momentos de glória tremendas. Em momentos de milagres tremendos, em momentos de resposta de oração, de bênçãos inesperadas, de curas inesperadas, de provisões maravilhosas de Deus, de transformação, de conversão, de promessa, coisas que Deus prometeu na sua vida, Ele já cumpriu, amém? E coisas que Deus já prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. E depois, no final de tudo, a glória dele espera você. A glória de Deus espera você no final da sua carreira. Então essa invasão de Deus, está lá, Deus está lá. Você vai acompanhar a história de Ezequiel todinha. E a história dele não é de um super-homem, não é do homem super forte, não é de um homem que não chora, não é de um homem que não geme, não é do homem que não se aflige, não é do homem que não fica perplexo, mas é de um homem que caminha com Deus, de uma pessoa que conhece Deus, de uma pessoa que tem Deus na vida dela. E deixa eu dizer, nunca esqueça isso, Deus está na sua vida, Ele entrou na sua vida para ficar aí para sempre. E Ele sabe o que Ele encontrou. Deus sabe quando Ele entrou na sua vida, Ele sabe o que Ele encontrou. Ele sabe que Ele não encontrou nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Ele sabe que Ele encontrou alguém com fraquezas, que pode experimentar o poder dEle. Pode experimentar. Glória a Deus. E ainda Deus faz mais. Olha, talvez a grande beleza, né, a gente olhar assim. Deus pega esse homem fraco, que não podia sequer se sustentar na presença dEle. Deus pega esse homem e com todas essas fraquezas e essas limitações, e Deus dá uma missão para ele. Deus dá coisas para ele fazer. Deus dá tarefas para ele realizar. Deus propõe nele coisas para ele cumprir na presença de Deus. Ele tem uma missão. Isso é tremendo, apesar de tudo, todas as fraquezas. A gente olha assim os homens da Bíblia, desde Abraão, né, até os apóstolos, com todas as suas fraquezas, e ainda assim Deus pega esses homens e essas mulheres com todas as suas fraquezas, e Deus confia a essas pessoas a sua missão. Deus deu coisas para você fazer nessa terra. Tem gente aqui que já descobriu isso, já está ali fazendo a vontade de Deus. Ele sabe que não foi fácil, que não é fácil. Talvez ele titubeou e teve que ser muito ali preparado por Deus para fazer aquilo. Mas ele recebeu de Deus uma missão. Deixa eu dizer, o Deus que conhece as tuas fraquezas é o Deus que chama você para cumprir a vontade dEle, para ser instrumento dEle. E você olha, isso em toda a Bíblia, desde Abraão em diante, você vai, de Abraão não, desde Noé, é Deus chamando pessoas, que a gente vai lendo essas pessoas falíveis, ouvindo o chamado de Deus,
recebendo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você faça isso. A história da Bíblia é isso, por isso que eu falo, tem que ler a Bíblia toda. Você começa a ler a Bíblia toda, a história da Bíblia é essa. É Deus chamando esses homens fracos, é Deus chamando esses homens limitados e entregando tarefas para eles, entregando missões para eles, usando eles para os seus propósitos. Sim, esses homens que fazem fogo cair do céu, mas que também fica lá embaixo da árvore dizendo, eu quero morrer. Esse homem como Jonas, que profetizou, a cidade inteira se converteu, mas também teve medo, fugiu quando Deus deu para ele a missão. Homens falíveis. Você é falível, mas você é de Jesus. O nosso segredo, o segredo desses homens, não estava neles. O segredo da vitória deles, da força deles, o segredo da realização deles, está no Senhor. Senhor. Isso é bom, sabe assim, a gente, quando a gente é novo convertido, a gente olha na Bíblia, e a gente vê os homens, às vezes a gente se decepciona com eles. Mas, quando a gente olha para Deus, a gente não se decepciona com o Senhor. Ele sustenta, Ele faz. E aí tem ainda se tiver aberto aí, deixa eu falar outra coisa que é importante. Acho que é uma outra coisa importante. Eu não queria ser Ezequiel. Então, talvez você não quisesse também, ou ser Jeremias também, foi muito difícil. Eles foram profetas em momentos muito difíceis. Não que tenha havido algum momento muito fácil na história da humanidade, mas tem momentos que são muito difíceis. E a gente tem que pensar que Deus, Ele dá missões diferentes para cada pessoa. Ele dá tarefas diferentes para cada pessoa. Ele chama para coisas diferentes cada pessoa. Essas missões têm características diferentes, pesos diferentes. Às vezes algumas são muito pesadas, algumas talvez não sejam tão pesadas, mas todas elas têm o seu peso. Mas o grande segredo não é o tamanho, o peso da missão. O mais importante é aquele que te chamou. Amém? É aquele que te chamou, porque aquele que te chamou é aquele que vai te dar a capacidade. Aquele que te deu a ordem é aquele que vai te dar força para cumprir a ordem. Aquele que deu o caminho para você é aquele que vai andar com você o caminho todo para ser a tua vitória. Para que você cumpra o seu propósito, para que você cumpra o plano dele na sua vida. Então a gente pensar, talvez o meu peso não vai ser igual do Ezequiel, não vai ser igual de Jeremias, não vai ser igual de Paulo, não vai ser igual de Pedro, vai ser para a minha medida. Deus sabe o que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Ele sabe. Ele sabe. Nem você sabe. Nem você sabe do que você pode fazer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Quando Deus chama uma pessoa, ele não sabe daquilo que ele é capaz, ele não vai ver aquilo que é capaz, porque não vai ser ele, vai ser Deus agindo sobre ele. Então, pense nisso, Deus tem lá a sua missão, que ele vai compartilhar. Deus chama aqui Ezequiel, esse homem fraco que desmaia na presença dele, esse homem fraco que não consegue se manter em pé diante da glória dele, e Deus vai lá e chama ele e fala, eu quero que você vai ser o meu profeta. E aí, a gente tem que ver, justamente é quando a gente tem que obedecer ao Senhor, que você percebe as suas fraquezas. A gente pode dizer assim, quando a gente ouve a mensagem de Deus pela primeira vez, e Deus fala assim, você tem que abandonar isto, e isto, para me seguir. Nesse momento você vem no seu coração, eu não consigo. É difícil para mim. Eu era novo convertido e eu conheci um rapaz, e ele contou assim que a primeira vez que alguém veio e pregou o evangelho para ele disse que a primeira coisa que veio na mente dele foi, eu não vou conseguir servir ao Senhor, eu não consigo deixar isso, nem isso e nem isso. Ele fala que foi isso que veio na mente dele, né? Eu não consigo deixar isso, nem isso e nem isso. Então eu não posso ser um crente, eu não posso servir a Deus, porque eu não consigo largar essas coisas. E 15 dias depois, ele estava na igreja entregando sua vida a Jesus e servindo ao Senhor. Porque ele entendeu, quando o chamado de Deus vem, quando a missão de Deus vem, raramente você vai ver na Bíblia
Raramente você vai achar nas escrituras alguém dizendo assim, eu estou pronto, Senhor, né? Você vai encontrar um Moisés dizendo, Senhor, eu não posso, eu não sei falar direito, quem sou eu lá para Faraó? Manda outro, Senhor, e não a mim. Um homem que foi instruído em toda a ciência dos egípcios, nação mais poderosa da época, um homem que tinha sido um general, e ele agora diz, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Ele estava lá, quando eu chamo Gideão, mesma coisa, Gideão fala, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é mais pobre, Manassés, e a minha tribo é a menor das tribos de Israel, só quer que eu vá? Ele diz, quem sou eu? Quando ele aparece para Isaías, Isaías fala assim, eu vou morrer porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus aparece para Pedro e faz a pesca lá maravilhosa, vai pescar um monte de peixe, Pedro fala, você faz de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então quando Deus ele nos chama, quando Deus ele faz seus desafios para a nossa vida, quando o Senhor entrega a sua missão da nossa vida, você olha as suas dificuldades, você vê as suas fraquezas, você vê as suas impossibilidades, mas deixa eu dizer, é o Deus do impossível que está nos chamando, é o Deus do impossível, é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso, é o El Shaddai. É o El Shaddai que está ali, nos chamando para aquilo que é dele, para realizar a vontade dele aqui nessa terra, nesse mundo. É ele, né? É ele que está ali chamando, é ele que nos está colocando nele. E toda vez que Deus der desafios para a sua vida, e toda vez que caminhar com ele, não significa que você não vai ver as suas dificuldades, suas fraquezas, você vai ver. Mas é justamente olhando a sua fraqueza, é que você vai se voltar e você vai olhar para o poder de Deus. Guarde isso no seu coração. Nossa força vem do Senhor. Amém. Nossa força vem do Senhor. Sempre. Até, você pensa, até a sua força para vir aqui na igreja. Até a sua força para ler a palavra. Até a sua força para cumprir os propósitos de Deus. Tua força para crer nele. A nossa força vem do Senhor. Amém? A nossa força vem do Senhor. Sempre isso. Não vai ter um momento da sua vida, e aqui a gente entender, não vai ter um momento da sua vida que você vai depender da sua força. Deus sabe quem Ele chamou. Deus conhece o seu interior. Ele sabe como é que está. E mesmo assim Ele diz para você, eu te levanto, eu te sustento, a minha mão é forte sobre você. Tá? Ele vai fazer isso. A nossa força vem do Senhor. Mas aí, às vezes a gente tem que entender que essa força, que ela vem do Senhor, ela vai estar sempre ligada ao nosso relacionamento com Deus. Vai estar sempre relacionado a nosso andar nele, né? Andar nele. Sabe assim, eu tenho uma frase muito bonita sobre oração, das frases mais bonitas sobre oração que eu acho é essa aqui. Oração é para os fracos. Por isso que eu oro, né? Oração é para os fracos, por isso que eu oro. Por isso que eu clamo ao Senhor. Por isso que eu busco ao Senhor. Por isso que eu levanto o meu coração ao Senhor. Por isso que eu busco aquilo que é do Senhor. Não é porque eu seja forte ou porque eu seja melhor do que ninguém. É porque o meu Deus é aquele que me sustenta. Porque meu Deus é aquele que me guarda. O meu Deus é aquele que me leva para onde Ele quer me levar e faz comigo aquilo que Ele quer fazer. E aí eu queria ler com você aqui. Tem uma palavra, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2 agora. Eu acho muito lindo. Ezequiel 2, 1 e 2, ele fala assim: Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Mais uma vez, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou o Espírito em mim, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Glória a Deus. Ele recebeu uma missão, já versículo 3 aqui, né? E ele me disse, filho do homem, eu te envio. Né? Eu te envio, tenho uma missão para você, tenho algo para você fazer. Tenho algo para você executar. Né? Tenho algo para você fazer. Tenho uma missão para você.
Mas primeiro, se coloque em pé, porque eu quero falar com você. Então você precisa me ouvir. E aí é onde entra essa nossa primeira necessidade, nessa nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos escutar. Não pense você, Deus é um Deus que fala. Deus não fala. Eu sei que você pode hoje não acreditar nisso. Já falei isso muitas vezes. Mas Deus fala conosco todos os dias. Amém? Ou pelo menos, não é que você o ouve todos os dias. Não é que você escuta a Deus todos os dias. É que Ele fala com você todos os dias. Está lá Jó 32. Deus fala com o homem, embora o homem nem sempre atente para isso. Mas Deus fala algo conosco todos os dias. A palavra dele, Ele tem todos os dias algo para dizer ao nosso coração. Às vezes palavras mais simples, às vezes palavras maiores. Mas Deus tem sempre algo para comunicar conosco, porque relacionamento é comunhão, comunicação também. E Deus quer se comunicar conosco. E aí então o desejo de Deus é que a gente pare para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Deus quer falar com você, ouça a voz dEle. E eu não estou dizendo que você nunca ouve Deus. Porque você está aqui porque você o ouviu. E você já fez muitas coisas na sua vida, porque o Senhor falou ao seu coração. É que a gente gostaria que toda vez que Deus falasse fosse igual esse momento de glória aqui de Ezequiel, mas às vezes a fala de Deus é tão sutil, tão sutil, tão sutil, que a nossa surdez espiritual, nossas limitações espirituais não permite ouvi-lo. Mas às vezes quando nos seus momentos de aflição, você buscou Deus com tanto coração, que Ele ouviu o teu clamor, você ouviu a palavra dEle, e Ele levantou você, Ele fez isso com você, porque estava ali ouvindo, querendo ouvir, ansioso para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer para você. Vamos lembrar que Elias, aquele profeta, quando ele vai lá para Horebe, ele encontra Deus, aí lá tem aquele momento assim que é muito instrutivo, né? Que ele ouve um som de terremoto, ele vê um fogo, ele vê um vento tempestuoso, ele ouve um vento tempestuoso, e ele está esperando que Deus fale ali em todos aqueles momentos, mas diz assim que Deus, naqueles momentos Deus não falou, nem no terremoto, nem no fogo, nem no vendaval, e de repente diz assim que ele ouviu uma brisa suave, né? Eu ouvi uma brisa suave, e naquela brisa suave Deus falou com ele. E aí eu quero a gente pensar às vezes, que às vezes a gente quer dizer para Deus o que Ele precisa dizer para nós. E não é assim. Deus sabe o que você precisa ouvir. Pode ser até que não é o que você quer, mas é o que você precisa. Pode ser que não seja aquilo que você está achando, nossa mente está ali, mas às vezes vai ser aquilo que você precisa. E aquela hora, vamos lembrar que o Elias está vindo ali de uma crise, ele está entrando na caverna, porque está desesperado. E a primeira coisa que Deus fala para ele, não são palavras para dizer assim, você está certo, não Elias, você está certo no que você fez. O que Deus fala para ele é, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar, sua missão não acabou ainda, seu trabalho não acabou ainda, eu sou com você. Quanta gente não parou? Tem gente que parou, que Deus tinha na vida, parou. Podia ser até que fosse hora de parar. Mas parou, às vezes não era para parar, não era para ter parado, não era para ter desistido, era para ter continuado. Mas ele parou porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele ia lá, vai escutar, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu tenho as missões para você ainda cumprir, você vai fazer assim, 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 assim. É a sua missão. Então esse ouvir a voz de Deus é o que você precisa. Porque é a palavra de Deus que vai te orientar para você entender aquilo que Ele quer.
O propósito dele para a sua vida. Nós somos finitos até na nossa percepção das coisas, mas aquele que te guia, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você tem que fazer, ele sabe o que ele quer fazer na sua vida, ele sabe mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer pessoa. É muito bom aqui, porque ele era um homem comum, como nós. Ele tinha os sentimentos dele, está magoado. Né? Ele está ferido, ele está ferido. Ele fala assim: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, só sobrou eu, e busco a minha vida, não dá mais não, Deus. Essa era a percepção dele, mas a sua vida não é mais sua, a sua vida é dele, amém? A sua vida é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esteja você alegre, animado, fortalecido, desanimado, pode ter certeza disso, a sua vida pertence ao Deus Todo-Poderoso, e Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Mas sabe que eu me encanto aqui com essa, isso aqui é a necessidade que Deus fala: você precisa ouvir minha palavra, você precisa escutar a minha palavra, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer, dependência da palavra. Deixa eu falar, eu vou falar isso aqui, vou repetir: nós somos dependentes da palavra de Deus. Sabe o que é dependente? Eu não vivo sem ela. Se eu não escutar Deus falando comigo, eu não vou viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E algumas palavras da boca de Deus serão palavras de cura para a sua vida. Deus vai falar e vai curar a sua vida. Algumas palavras de Deus vão ser palavras de fé para a sua vida. Você vai ouvir a palavra de Deus e a confiança dele vai ser no seu coração. Glória a Deus. Algumas palavras de Deus para a sua vida vão ser palavras de chamado. São coisas que Ele vai dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu te levantei, eu te ergui para isso e para aquilo. Algumas palavras de Deus vão ser de repreensão para a sua vida. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não pode fazer aquilo outro. Vão ser palavras de repreensão para a sua vida. Mas essa é a palavra de Deus. Eu e você precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Ponha isso no seu coração. Sabe assim, você tem que acordar de manhã, como estava o povo de Israel lá no Egito. Cadê o maná de Deus? Vai buscar. Deus tem maná todo dia para você, vai buscar. Mas às vezes a gente acorda e vai na correria do dia a dia, e não vai para a palavra dele, não vai buscar o que é dele. Você vai vencer, porque Deus tem a palavra dele para você. Filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar com você. Se coloca em pé e eu vou falar com você. Se disponha seu coração para me ouvir. Disponha o seu coração para receber do que é meu. Não importa a tua condição, eu tenho algo para dizer para você, tenho algo para falar para você, eu tenho sempre algo para falar para você. Palavras menores e palavras maiores, palavras mais desafiadoras e palavras mais acalentadoras, palavras de cura e palavras de repreensão, palavras de direção e palavras de bênção, de promessas para a sua vida. Mas Deus sempre tem algo para falar com você. Então a grande questão é essa: este homem fraco, essas pessoas fracas que Deus chama, que sou eu e você, nós temos uma dependência. Nós dependemos de ouvir o Senhor nosso Deus. Nós dependemos. E o que eu mais acho maravilhoso aqui é o versículo 2. É uma coisa assim muito difícil de dizer, onde termina o que Deus faz e aquilo que a gente faz, né? Porque aqui no versículo 2 diz assim: então, quando entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Você vê assim que ao mesmo tempo que Deus fala assim: fica em pé para eu falar com você. Quando Deus fala isso, quando Deus vem e fala assim: fica em pé, que eu vou falar com você, e que Ele dispõe o coração, Ele não fala assim: eu fiquei em pé. Não foi isso que Ele falou. Aí eu fiquei em pé. Não foi isso que Ele falou. Ele falou assim: o Espírito me pôs em pé. Deixa eu te dizer, quando Jesus partiu, aquilo foi muito difícil para os discípulos. Quando Jesus foi embora, aquilo foi muito difícil para os discípulos. Imagina, você andou 3 anos e meio com um homem que transformou água em vinho, andou sobre o mar e ressuscitou, glória a Deus. Mas ele está indo embora. Mas aí esse homem que está indo embora,
Ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou dar a vocês o meu Espírito. Glória a Deus, para ficar para sempre com você. E aí eu quero que você entenda, se você está em pé diante do Senhor, é porque o Espírito do Senhor te põe de pé, é porque o Espírito do Senhor te levanta, porque o Espírito do Senhor te sustenta. A gente não percebe, é uma coisa tão assim sutil de Deus, que a gente está cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, e a gente está achando que é porque eu estou alegre, porque eu sou um bom cantor, porque eu gosto de cantar. Não, é porque o Espírito que habita em você leva você a adorar ao Senhor. Você faz as coisas para o Senhor, e você faz as coisas, tem vontade de fazer as coisas do Senhor, e você tem prazer em fazer as coisas do Senhor, e você às vezes pode pensar que essa vontade, esse prazer é você. Em parte é você, porque você foi transformado pelo Espírito, mas a força que da onde vem para você fazer isso, é porque o Espírito do Senhor habita em você. Você crente, além de ser dependente da palavra, é dependente do Espírito Santo do Senhor. A nossa obediência, ela vai acontecer por causa daquele que habita em nós. Por que a Bíblia ela nos manda ser cheios do Espírito Santo? Porque é quando Ele enche a nossa vida que nós fazemos aquilo que o Senhor quer. Você vê aqui, o Espírito põe ele em pé, ergue ele. A ordem que ele recebeu para obedecer, a ordem que ele recebeu para ficar em pé, só pôde ser cumprida quando o Espírito vem e o toma, né? E toma a vida dele. E aí a gente pensa, quanto a gente peca muitas vezes por não orar mais. Senhor, me dá mais do teu Espírito, me enche do teu Espírito. A gente peca por não orar mais, porque Jesus diz lá, Lucas 11:13, se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Levanta a sua mão e diz: Senhor, dai-me mais do teu Espírito, dai-me mais do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Entender, Deus não chamou um profeta, Deus fez um profeta. Deus chama barro cru, né? Deus chama madeira ruim, né? Deus chama mão de barro, né? Isso é o que Deus chama. O resto é o que Ele faz. E nós não podemos nunca esquecer, porque a gente esquece que nós só chegamos aqui pela palavra e pelo Espírito de Deus, e nós não vamos continuar caminhando se não for pela palavra e pelo Espírito de Deus. O tempo da nossa transformação vai chegar, Jesus está voltando, amém? Está voltando. Mas enquanto não chegar esse momento, nós vamos viver com essas fraquezas aqui, com essas dores aqui, com essas aflições aqui, com essas limitações aqui. Quando Davi diz assim lá no Salmo 23, que a gente gosta muito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi fala isso, não é porque Davi é melhor do que eu e você, é porque ele sabe que o Deus Todo-Poderoso está com ele. Essa é a diferença. Ouça a voz do Senhor, ouça o Espírito do Senhor na sua vida. Isso é algo ali que você precisa. E aqui ele fala: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Você vê que aqui é um ciclo. Ele fala e o Espírito me põe em pé. O Espírito me põe em pé e eu ouço. Aleluia, glória a Deus. É um ciclo. Não é um ciclo bom? Ele fala, e quando Deus fala, o seu Espírito age em mim. Eu acho que não dá para a gente separar a palavra do Espírito, não dá. Porque essa palavra que eu leio é a palavra que o Espírito inspirou.
E a palavra que o Espírito, aquilo que o Espírito faz é através da palavra que ele inspirou. Então as duas coisas estão ligadas ali. E eu preciso dessas duas coisas para caminhar na minha vida. Eu preciso que Deus fale e eu preciso que o Espírito me erga. Amém? Eu preciso que Deus fale e eu preciso que o Espírito de Deus me capacite. Eu preciso ouvir o que Deus quer e eu preciso receber o poder de Deus para fazer o que Ele quer. Amém? É assim, as duas coisas ali juntas, né? Você vai olhar esses homens, você vai olhar, ler os profetas, ler as cartas, leia, você vai encontrar essas duas coisas. Eles são pessoas que estão falando em ouvir Deus, são pessoas que vão estar falando em escutar Deus, são pessoas que vão estar falando em receber a palavra de Deus, mas são pessoas também que vão falar do que o Espírito vem na vida deles, faz através da vida deles. O Deus que me dá palavras é o Deus que me dá forças. O Deus que me exorta é o Deus que me capacita. O Deus que me instrui é o Deus que me carrega. Glória a Deus. O Deus que me pede alguma coisa para fazer, o Deus que me dá missões, o Deus que me dá tarefas, é o Deus que me dá poder, graça e capacidade para realizar essas tarefas. Glória a Deus. Hã? E ele aqui não pega nenhum super-homem, né? Pega nenhum super-homem. Ele só quer que essa pessoa dependa dele, que essa pessoa esteja nele. Ele queria só ler mais alguns versículos aqui com você, o 2:8. Ele manda, isso aqui é forte, gente. A Bíblia fala assim, de quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, é comer a palavra, comer, pôr dentro de você mesmo. Olha aqui, ó, 2:8. Quanto a ti, porém, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas como a nação rebelde, abre a tua boca e come aquilo que eu te dou. Glória a Deus, recebe aquilo que eu te dou, experimenta aquilo que eu te dou, vive aquilo que eu te dou, treme diante daquilo que eu te dou, busca aquilo que eu te dou. Sabe, eu tenho coisas para te falar, pega mais. Mas eu já aprendi, Senhor, nunca, e o que a gente aprendeu de Deus foi a gota, ainda tem muita coisa ainda para o Senhor falar e trabalhar no nosso coração e no dia a dia. Então ele fala com o profeta, é isso que você precisa, Ezequiel. Você vai continuar sendo esse homem limitado aí, mas você precisa receber da minha força na sua vida. Você precisa. 3:3, lê comigo aqui, 3:3. Então disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu comi, e era na minha boca doce como mel. Glória a Deus. Sabe, quando você vai experimentando a palavra de Deus cada vez mais, você vai lendo, aí tem aquela fase, você lê, não entende muita coisa, aí você lê, você entende um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e cada vez você vai vendo a doçura daquilo que Deus fala. Aí a nossa mente, gente, pega assim, quer que você entenda assim, Deus chamou você, a sua mente era uma coisa tudo bagunçada, tudo estragado, cheio de ideia errada, cheio de pensamento errado, cheio de conceitos errados. E quando você começou a ouvir a palavra de Deus, Ele começou a mudar a sua mente. Você estava fazendo tanta coisa errada, estava te levando para o inferno, mas você estava lá dizendo que estava certo. E veio Deus e falou, você está errado. Doeu no começo, mas quando Ele transformou você, essa palavra se tornou doce dentro do seu coração. Tornou doce, não foi? Ficou doce. Hoje às vezes tem hora que a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, era burro mesmo, né? Não entendia nada mesmo, né? Sabia nada da vida mesmo, né? Se achava o maioral, sabia tudo. E de repente você entra ali, você começa a aprender de Deus. E aí você então experimenta com boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para a nossa vida. Ele vai mudando. E a ordem dele aqui é forte, come da minha palavra. Nunca vai ter, pode ter certeza comigo, a palavra de Deus não te engorda, tá? Pode comer à vontade, né? Essa história de quem lê a Bíblia fica louco, louco é quem não lê, tá? Louco é quem não atenta para a palavra do Senhor, louco é quem não tem temor da palavra do Senhor, esse é louco, mas aquele que atenta para a palavra do Senhor, não. Então, aqui é isso que você precisa, Ezequiel, você precisa da minha palavra, e você precisa do meu Espírito na sua vida.
Aqui versículo 10 ainda ele fala assim de novo, ó. Disse-me mais, filho do homem, ponha no teu, é difícil descrever assim, o que é o coração. Mas eles entendiam que era o centro de toda a sua vida. Põe no teu coração todas as minhas palavras. Quantas palavras? Todas. 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 Você vai precisar delas para te sustentar. Sabe assim, hoje você tem tudo se desenvolveu, né? Todas as ciências se desenvolveram. Então hoje a nutrição, quando você precisa de tal vitamina, quando você precisa de tal elemento, quando você precisa de tal coisa, você precisa de todas aquelas coisas. Se faltar alguma coisa no teu organismo, aquilo vai te atingir lá na frente. Você precisa de todas as palavras que Deus diz, de Gênesis até Apocalipse, né? Você precisa do que Deus tem para dizer para você, você precisa. Filho do homem, põe no teu coração todas as minhas palavras que hei de te dizer, ouve-as com os teus ouvidos. De falar, você ainda não ouviu todas as coisas que Deus tem para falar para você. Deus tem mais coisas para te dizer. Deus tem mais coisas para te dizer. Não importa aonde você já chegou, não importa o quanto você já aprendeu, não importa quantas experiências você já teve com Deus, Deus não parou de ter coisas para dizer para você. Deus tem mais coisas e Ele quer falar com você. Você acha que essa foi a única vez que Deus falou com Ezequiel? Até ele morrer, até o fim da vida dele. Deus tem coisas para dizer. Deus tem coisas. Desde o novo convertido até o mais antigo convertido que tiver nesse mundo, ele tem coisas para ouvir do Senhor. Ele precisa continuar ouvindo a voz do Senhor. Você chegou até aqui porque a palavra de Deus te sustentou, mas ela ainda tem trabalho para fazer na sua vida. Recebe a palavra do Senhor. Recebe, porque tem. Ele tem. Isso não vai acabar nunca. Ponha isso no seu coração. Essa necessidade da palavra não vai acabar nunca aqui nesta vida. E ela vai ser algo presente. Tem algum dia que você fala, hoje eu não preciso mais almoçar. Já almocei tanto na minha vida, almocei todos os dias da minha vida. Agora não preciso mais almoçar. Tem isso? Já falou isso alguma vez? A partir de hoje não almoço mais, né? Já tomei muito café da manhã. Já almocei muita chega. Não vou mais. Não. Enquanto você quiser permanecer vivo, você tem que comer. Enquanto você quiser viver para o Senhor, viver no Senhor, você precisa comer as palavras que Ele quer dar para você. Você vai. Não importa se você vai ser um profeta, ou se você vai ser aquele que está de recepcionista na igreja, ou se você é um crente trabalhando lá na sua empresa, um estudante estudando lá na sua universidade, ou uma mãe cuidando dos seus filhos, ou um pai cuidando dos seus filhos. Não importa o que você vai ser nesse mundo, mas Deus entrou na sua história, e agora você é alguém dependente da palavra dEle, você é alguém dependente do Espírito dEle, você é dependente do Senhor. Isso e a gente tem que aprender. O nosso estilo de vida agora é esse, de relacionamento com Deus, é esse. Não tem outro jeito. E é nos momentos maravilhosos que você vai precisar. Não adianta ser assim, está tudo bem, eu não preciso da palavra de Deus, agora está tudo bem. Meu marido está uma beleza, minha mulher está uma maravilha, meus filhos então nem se fala, meu salário está bom, está tudo bem, não preciso mais. Não. Não. Se você quer que Deus continue sendo Deus na sua vida, ouça o que Ele tem para te dizer sempre. Sempre. Dependa do Espírito dele sempre. E se não tiver bom, aí novamente. Gente, eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender por que pessoas justificam seu abandono do Senhor por causa de momentos ruins, de momentos difíceis ou de momentos dolorosos. Você pode chorar perante o Senhor. Você pode reclamar diante do Senhor. Você pode. Você pode ir lá e questionar o Senhor, você pode. Os homens da Bíblia questionaram o salmista, Jó, Davi, você vai ver questionando o Senhor. O que você não pode esquecer é que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor, aliás, a gente fala assim que Ele é o Senhor da nossa vida, mas Ele é o Senhor de todo mundo, até do ateu. Mas não acredito que Deus existe. Problema seu, Ele é o Senhor. Problema seu. De Deus não. Você acha que Deus, Ele não me crê em mim, né? O problema é seu, filho.
Eu estou falando que a tomada dá choque, você quer colocar o dedo lá, vai ser seu. Não vai ser da tomada, né? Aí é você. Porque quem Deus é, Deus é. Quem Deus é, Ele não vai mudar quem Ele é. Então essa dependência ela vai continuar. E aí talvez seja esse momento aqui, estou falando muito, né? Tem esse momento aqui do versículo 14, que é um dos que eu acho mais bonito. Porque é o Espírito que levanta ele. Então diz assim, né? O Espírito me levantou e me levou. O Espírito me levantou e me levou. Era alguém que agora estava vivendo de uma maneira diferente que ele tinha vivido até ali. Porque agora estava vivendo no poder do Espírito de Deus na vida dele. Você vence o pecado porque o Espírito de Deus está na sua vida. Você adora a Deus porque o Espírito de Deus está na sua vida. Você abençoa pessoas porque Deus está na sua vida. Você está sendo transformado porque o Espírito de Deus está na sua vida. Está lá. Se não tiver, a Bíblia fala assim, ó, bem claro lá, Romanos 8. Se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Não é dele. Quem é dele tem o Espírito dele. Quem é dele está vivendo, está caminhando, está fazendo as coisas pelo Espírito dele. Num grau maior ou num grau menor. Num grau maior ou num grau menor. Até aquele às vezes está orando um pouquinho, cantando um pouquinho, servindo ao Senhor um pouquinho. Não tem força. Até esse ali, ele está fazendo esse pouquinho pelo Senhor. Porque o Espírito do Senhor está na vida dele. Aqui Ezequiel vai falar assim, o Espírito de Deus me levantou e me levou. Você está hoje aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. Você está nessa internet aqui ouvindo de manhã aí na sua casa, porque o Espírito de Deus te moveu. Que é Ele. Você não parou, às vezes teve vontade de fugir de certas situações, você teve vontade de parar, de recuar, mas você não fez isso porque o Espírito de Deus tem sustentado a sua vida, tem segurado ali a sua vida. Não vai embora não, Ele sustenta você. Não desiste não, Ele sustenta você, Ele leva você. Mas aí eu acho bonito isso aqui, porque é justamente aqui que ele vai dizer assim, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Ele não falou, fui tranquilo, eu fui leve, está tudo bom, né? Está tudo maravilhoso, né? Eu estou lá fazendo isso aqui, estou cumprindo a minha missão, porque eu estou, sei lá, eu estou, né? Estou ok, estou maravilhoso, está tudo bem. Né? Meu mundo interior está tudo bem, lá no meu mundo interior. Por isso que eu estou indo. Não, eu estou indo porque o Espírito de Deus me levou e me sustenta. Ele me sustenta, Ele põe a mão dele sobre a minha vida. É por causa dele que eu faço as coisas. Aqui é importante, porque nessa hora o Ezequiel vê o contraste entre a fraqueza dele e o poder de Deus. Né? Você vê aqui, ele não está aqui dizendo assim, eu sou inexpugnável, né? Depois que Deus falou comigo, que o Espírito me pôs em pé, eu não fiquei mais triste, desanimado, angustiado, não aconteceu mais nada disso comigo, eu estou sempre 100%, não, eu fui lá, eu estava amargurado, indignado do meu espírito na minha vida interior, eu tinha lá um monte de questões que eu não resolvi, eu tinha lá no meu interior muitas coisas que eu não compreendi, eu tinha lá sentimentos fortes dentro de mim, mas eu tinha a mão poderosa do Senhor sobre a minha vida, glória a Deus. Olha aqui, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Diga assim, mas a mão do Senhor é forte sobre mim. Aleluia. Se alguém vier te pedir oração, ore. Às vezes assim, não, eu não estou bem para orar por ninguém hoje não. Né? Não, alguém pediu, ore. Porque a mão do Senhor é forte sobre ti. Mesmo que você sinta as suas limitações, vai e faz o que Deus quer. Cumpre a missão dele para você. Cumpre a missão dele em você. Deixa ele guiar você, levantar você. Nunca esqueça isso. Nossos sentimentos não determinam quem é o nosso Deus. Os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa ignorância não determina quem é o nosso Deus.
E esse nosso Deus, Ele não é alguém que está distante não. A mão dEle é forte sobre nós. Né? A mão dEle é forte sobre nós. É bonito, aí tem aí 40 e tantos capítulos de visões, de palavras, de revelações, de momentos difíceis, de angústias, de direções, de palavras que Deus continua dando para Ezequiel, e a caminhada dele continua aí, e os séculos se passaram, e a gente continua sendo abençoado pela vida de Ezequiel, um homem como eu e você, com as limitações ali, mas instrumentos para que a verdade de Deus, para que as coisas de Deus cheguem até nós, para que venha até nós e fortaleça a nossa vida e a nossa alma. Nós vamos sair daqui, não achando que nós somos melhores ou mais fortes, mas vamos sair daqui nesta manhã, sabendo que a mão do Senhor é forte sobre nós. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, quando eu sou cheio do Espírito, quando eu falo em línguas, quando eu profetizo, a mão do Senhor é forte sobre mim. Quando eu prego, quando eu canto, quando eu oro, a mão do Senhor é forte sobre mim. Mas a mão do Senhor é forte sobre mim quando eu choro, a mão do Senhor é forte sobre mim quando eu estou desanimado, a mão do Senhor é forte sobre mim quando eu estou em dúvida, a mão do Senhor continua forte sobre mim, porque Ele é o Deus forte sempre, né? Sempre. A minha força vem do Senhor. Eu não sou fonte de nada. Eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente de ouvir a sua palavra. Preciso. Você não precisa ouvir a palavra de Deus no domingo de manhã. Você não precisa ouvir a palavra de Deus no domingo à noite. Você não precisa da palavra de Deus no dia da ceia. Você precisa da palavra de Deus todos os dias da sua vida. É isso que você precisa. Você não precisa do Espírito Santo de Deus em momentos difíceis da sua vida. Você precisa do Espírito de Deus em todos os momentos da sua vida. Tenha essa consciência, tenha isso. Pode ser que, pastor, eu tenho consciência, mas às vezes eu não consigo, mas tudo começa pela consciência. Pode ser que até hoje você tentou ter mais constância na palavra, você não conseguiu. Você tentou buscar mais da palavra, você não conseguiu. Talvez você tentou ter uma vida espiritual mais vigorosa, você não conseguiu. Mas essa sua consciência de que você precisa isso é bênção de Deus. E com o tempo Ele vai fortalecer você, à medida que você for ouvindo o que Ele diz. O Espírito dele vai colocar você em pé e você vai ouvir ainda mais aquilo que Ele diz. Amém? Você vai ouvir mais. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Falei demais. Falei demais. Falei mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha seus olhos aí. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor, né? Aleluia. Fala para o Senhor nessa manhã que você é dependente da palavra dEle. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor que você depende do Espírito dEle. Deixa Ele criar em você esse sentimento poderoso e abençoado de dependência dEle. Você precisa do Senhor para lidar com essa situação. Continua nele, fica nele. Pastor, mas não passa. Isso parece que não se resolve. E por que você acha que está aqui? É porque no meio desse vale da sombra da morte, a mão do Senhor é forte sobre ti. Aleluia. Oh Deus, nós clamamos nesta manhã. Pai, Senhor, vem sobre a nossa vida nesta manhã. E dá a todos nós, tua igreja, Senhor, mais do teu Espírito Santo, Senhor, para nos encher, nos sustentar, nos capacitar, Senhor. Oh, Deus vivo, Deus poderoso dos altos céus, visita, Senhor, o teu servo, tua serva nesta manhã, com palavras de cura, com palavras de bênção, com palavras de força, de ânimo, ó Pai. Avança, minha serva, avança, que eu sou contigo. Aleluia.
Aleluia. Oh Deus, nos faz todo dia acordar pela manhã e ter a consciência que precisamos do teu maná, porque não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, para falar para nós. Ó Deus, que o teu Espírito liberte-nos nesta manhã, Senhor, de todas as barreiras que nos afastam de ti, ó Deus. Ó Pai, que todo pecado que escraviza as pessoas, Pai, traz essa libertação para os nossos corações, nossos lábios, nossos olhos, nossos lares, Pai. Visita, Pai, na tua misericórdia e graça, em nome de Jesus.